Continuando nossos estudos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, hoje estamos no capítulo 4, versos de 1 a 20. A parábola do semeador. Diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Dando continuidade em sua missão, Jesus vai novamente para a beira-mar, local bem adequado para reunir a multidão. Ele se coloca estrategicamente ali em um barco, um pouco afastado da praia, para que dali ele possa falar de tal maneira que a multidão pudesse escutar. Em diversas ocasiões, Jesus ensinava usando essa figura da parábola. A parábola é uma figura de linguagem que utiliza alegorias para passar um ensinamento. Nesse contexto, Jesus chama o povo a ouvir a parábola do semeador, que estava fazendo ali normalmente o seu trabalho a fim de conseguir o seu objetivo, que era semear a semente, para que ela brotasse, crescesse e frutificasse. A agricultura tradicional, ali no século I, era uma das principais atividades econômicas para a subsistência da sociedade. Portanto, o papel desempenhado pelo semeador era de suma importância. Ele precisava preparar o solo, selecionar as sementes, plantá-las, distribuindo uniformemente na terra, cuidar da plantação, colher os frutos e armazená-los corretamente. Jesus, então, começa ali a contar a rotina do semeador. E aí ele menciona na parábola as atividades de plantio, do cuidado e da colheita. O semeador lança as sementes, mas nem todas
caem no solo preparado. O que acontecia mesmo na semeadura de forma manual, né, no trabalho manual ali de lançar sementes. Por quê? Dependendo das condições climáticas, podia vir ventos fortes que faziam com que algumas das sementes fossem levadas e caíssem aleatoriamente em outros locais. Por isso, Jesus fala sobre alguns locais que aquelas sementes poderiam cair. Umas à beira do caminho, outras em local pedregoso, outras em meio a espinhos, mas aquelas que conseguissem realmente ser lançadas no lugar certo, ou seja, no solo preparado, que é a boa terra citada no texto, realmente são aquelas capazes de germinar, crescer e dar boa colheita. Após contar a parábola, Jesus sabia que ninguém ali havia entendido o significado daquela parábola. Por isso ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu imagino que a multidão, embora percebesse a autoridade de Jesus dizendo aquelas parábolas, saiu dali sem o entendimento. E talvez se perguntando a si mesmos ou uns aos outros, o que ele quis ensinar? Na verdade, nem os 12 entenderam, e aquelas pessoas que andavam mais próximas de Jesus. Ninguém tinha ouvidos para ouvir. Será que era realmente o tempo para as pessoas entenderem o que Jesus estava ensinando e crescem? Bem, quando Jesus estava sozinho, somente ali com os apóstolos e os mais próximos, claro, né, eles perguntaram, né, aqueles que estavam mais próximos do mestre, que andavam sempre com ele, perguntaram para ele, né, o que significa essa parábola, mestre? O que o senhor quis ensinar através dela? E Jesus então declara o seguinte: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Para entender as parábolas de Jesus, era necessário ter ouvidos para ouvir. E certamente ele não estava falando da capacidade física de ouvir, e sim da espiritual. Nós precisamos entender que Jesus estava aqui na Terra, no tempo e no espaço, cumprindo a sua missão. Depois que ele fosse entregue à morte para pagar pela culpa dos homens, ressuscitasse como vencedor e enviasse o Espírito Santo à Terra, aí sim todos poderiam receber ouvidos espirituais para ouvirem a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, entenderem, crerem e serem libertos da raiz do pecado, transformados e adotados como filhos amados de Deus. O plano de salvação e redenção ainda estava sendo executado e os apóstolos tinham parte específica nesse plano, pois dariam continuidade posteriormente no trabalho que Jesus iniciou. Por isso ele disse naquela ocasião que os apóstolos poderiam receber a explicação de Jesus sobre aquela parábola, que nada mais que retratava do que a vinda do reino de Deus entre os homens. E Jesus ainda cita uma profecia de Isaías, a quem séculos atrás foi entregue para o povo de Israel, que se rebelou contra seu Deus e que ainda estava valendo. Na verdade, assim, chega de explicações. Os profetas explicavam. Eles entendiam a princípio, mas depois caíam novamente. Somente após a missão completa, realizada pelo Messias, é que todos teriam ouvidos espirituais para aprenderem e não caírem mais. Só Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, salva. Não há absolutamente ninguém outro. Só mediante o sacrifício de Jesus e a nossa fé nele é que recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá ouvidos espirituais. Aleluia. Bem, mas então vamos à lição da parábola do semeador que Jesus passou a explicar aos apóstolos ali. No reino de Deus é assim. O semeador é aquele que semeia a palavra de Deus, a verdade do reino de Deus, prega a palavra, testemunha e assim por diante. A semente, portanto, é a palavra de Deus, é a verdade. A terra onde as sementes caem são os corações das pessoas. Se essas pessoas são como à beira do caminho, uma terra que está à beira do caminho, afastadas daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus,
Facilmente, Satanás retira a palavra do seu coração através de artimanhas e sutilezas carnais. Aquelas que são como o solo pedregoso, que não tem raiz, não conseguem suportar nenhuma adversidade ou perseguição por causa da palavra e da fé que receberam. Muitas delas, por sofrerem críticas, por caçoarem delas, né? Pessoas caçoarem delas, até quem sabe, e por serem perseguidas por causa da sua fé, da fé que professam, elas não resistem. Por quê? Porque não se alimentaram devidamente e, portanto, a sua raiz é fraca. Elas acabam por abandonar a fé que um dia abraçaram. Já as que são como as que caem entre espinhos, são aquelas que conseguem sim ouvir a palavra, começam a entender, mas se deixam dominar pelas preocupações do mundo, com as coisas naturais desse mundo, o engano das riquezas, o anseio desta vida terrena, e não conseguem ver além da mediocridade desse mundo. E assim, pouco a pouco, a palavra vai sendo sufocada em seu coração até não fazer mais sentido algum. Poderíamos dizer que muitas pessoas se encontram nessas condições, mesmo sendo membros de igrejas, de comunidades de fé. O som do mundo é tão alto em seu coração que elas não conseguem ouvir o som do reino de Deus. Como diz a poesia de um antigo hino cristão, tão perto do reino, mas sem salvação. Finalmente, a boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra, aceitam-na verdadeiramente e frutificam. Essa boa terra são corações sensíveis à palavra de Deus, que reconhecem que não são autossuficientes, que reconhecem que são pecadores e são capazes de sentir o grande amor de Deus. Recebem com o coração contrito e permanecem. E os frutos vêm em substituição às obras da carne. Os frutos são gerados mediante a ação do Espírito Santo, que são manifestos em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme estão expostos ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 e 23. Fato é que todos precisamos de Deus. Ele nos criou para o louvor da sua glória e não desistiu de nós, mesmo depois da queda. Por isso, Jesus veio, para que pelo seu sacrifício fosse possível que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós. O pecado que nos faz muitas vezes cairmos no engano de que somos autossuficientes. Mas não. De fato, precisamos de Deus. Senão, estamos perdidos. A parábola do semeador, portanto, traz mensagem de esperança para todos que quiserem ouvir de verdade. Querido e querida ouvinte, eu ainda quero compartilhar com você a seguinte reflexão. Todos nós somos como a terra que recebe a semente e podemos ser também semeadores que a semeiam. Tudo a seu tempo. A terra, porque precisamos receber a semente que é a palavra de Deus. E Jesus trabalhou até a morte para que isso fosse possível. Todos podemos ter acesso à palavra de Deus. Procuremos ser a terra boa, a terra preparada, portanto, ouça e permaneça. Para tanto, esteja atento, esteja atenta aos ensinamentos de Jesus. Leia, estude a palavra com o coração contrito diante de Deus. Não deixe de conversar com Deus diariamente pela oração e pela súplica. Lembre-se, Jesus é o caminho para o Pai, o único caminho. Em nome dele, você e eu podemos levar todas as nossas questões ao Pai Celeste, que nos ouve no secreto do nosso coração e que nos ama profundamente. Você e eu também podemos ser semeadores da palavra. O que recebemos de bom grado devemos entregar, através do testemunho, do compartilhar a palavra de Deus, distribuir da bênção que dele recebemos. O reino de Deus é isso. Jesus foi o primeiro a semear
Depois os apóstolos, então todos os seus discípulos verdadeiros, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, que o receberam de coração e guardam a sua palavra. Se você ainda não é um desses discípulos ou uma dessas discípulas, ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, aceitando-o como único Senhor e suficiente Salvador, permanecendo, tornando-se também seu discípulo ou discípula. Qualquer homem ou mulher, criança, adolescente, jovem ou idoso, pode viver essa realidade mediante a fé em Jesus e a ação do Espírito Santo. Não continue pertencendo ao reino do mundo, que caminha para a destruição, mas creia na mensagem de Jesus e receba a bênção de pertencer ao reino de Deus, que é eterno. Que Deus abençoe a sua vida. E se você entendeu que essa mensagem faz sentido, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, que você curta o vídeo e se inscreva no canal, para que essas mensagens possam também chegar a mais e mais vidas. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.